Como ter 10 mil reais por mês caindo na conta, pingando na conta, sem ter que trabalhar, Lindo? Como que isso é possível? Se isso é Caraca, isso aí possível. é bom, hein? Isso aí é bom. É uma É o sensação sonho muito de boa, né? muita gente, né, não? É uma sensação excelente. E assim, eu vou te falar aqui dois cenários. O primeiro cenário é de uma pessoa que nasce rica e uma pessoa que não nasce rica. Né? A pessoa que nasce rica é fácil, ela vai alocar o capital. Ela vai pegar o dinheiro que ela já tem, ela nasceu rica, não Uhum. nasceu. Então ela vai pegar o dinheiro, alocar em ativos ali e vai receber dinheiro. Beleza, então fechou a pessoa que nasceu rico. Agora, quem não nasceu rico, se ele quiser isso, primeira coisa que ele tem que entender é que isso é possível. Não é golpe, não é falcatrua, é de forma ética, de forma correta. É possível ganhar dinheiro sem trabalhar. Aqui eu já estou trazendo, Lilian, uma coisa que, para mim, até um determinado ponto da minha vida, isso era impossível. Eu não imaginava, não acreditava que tinha jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. Uhum. E eu converso com algumas pessoas, até hoje as pessoas não sabem que isso é possível, e as que sabem que é possível não se veem merecedoras disso. É um negócio muito louco. Tipo assim, olha, se você sabe que é possível fazer uma coisa, então por que você não faz? Se você sabe que é possível ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, então por que você não ganha? Por que as pessoas não se imbuem, não se comprometem com esse propósito, com esse objetivo? Foi isso que eu me perguntei uns anos atrás e falei, cara, eu vou começar. Aí eu comecei a ver alguns primeiros reais caindo na minha conta, centavos e tal, pingando, e isso ficou grande, né? Então eu tô trazendo aqui, vou trazer para quem ficar até o final desse vídeo, os passos para a pessoa realmente ter 10 mil reais pingando na conta e até mais, Isso é todo muito mês. bom. Vamos lá. Antes da gente pensar em renda passiva, com investimentos, por exemplo, na bolsa e tal, a gente tem que pensar em ter dinheiro primeiro. Porque, olha só, se eu pego 100 reais e coloco para gerar renda passiva na bolsa de valores, isso vai ser uma renda passiva muito pequena. Uhum. Então eu preciso de capital, eu preciso de dinheiro para isso ficar em um determinado ponto e eu receber 10 mil reais. Por exemplo, hoje, se você tiver aí 1 milhão, você recebe 10 mil reais por mês. Uhum. Né? Eu tô fazendo uma conta aqui meio de padeiro, mas é um pouco mais, um pouco menos. Agora, para chegar nesse milhão, você precisa de alavancagem financeira. Você precisa ganhar dinheiro fazendo algumas coisas que não precise necessariamente de mais esforço às vezes. Como que, por exemplo? Vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro a pessoa começar a estudar, pesquisar, tá? Mercado digital. O mercado digital, ele oferece oportunidade para quem sabe, obviamente, para quem tem autoridade, de colocar um dinheiro, por exemplo, em tráfego, sabendo fazer, e isso alavancar muito. Tem como prestar serviço. Então é um mercado que se abriu, que até pouco tempo atrás não existia. Né? Isso começou em 2010. Uhum. Pô, todo mundo fala assim, mas já está saturado e tal. Cara, quem tem muito aluno, tem 40 mil alunos. Né? Então, a gente está falando de 40 mil alunos em um país de 212, 220 milhões de pessoas. Então, cara, assim, ó, esse mercado nem começou ainda, tá? Uhum. Segunda forma de alavancar que eu vejo, carro. Como assim, carro? Cara, se você souber comprar carros e vender carros, você ganha muito dinheiro. Por exemplo, carros de leilão, quem sabe comprar e vender, ganha dinheiro. E tem coisa boa, né? Porque a gente fala assim, carro de leilão, só tem tranqueira, só tem coisa estragada, mas pelo que a gente já andou olhando, não é assim. Não, tem muita coisa boa, tem que saber olhar, tem que saber garimpar. Aqui tudo, perceba, tudo que eu tô falando e tudo que eu vou falar tem aquela frase, tem que saber. Por exemplo, mercado digital, você tem que saber. Uhum. Tem muita gente boa aí que tem oportunidade de vender muito, só que você tem que saber alinhar A solução a é ter autoridade. conhecimento, né? Exatamente. Carro, você tem que saber É comprar. aprender primeiro, né? Exato. Agora tem mais um ponto, Lilian. Eu falei de mercado digital, eu falei de carro. Tem mais um, que são o que eu tô gostando pra caramba, que são os imóveis. Aqui a gente tá falando, no Brasil, de uma grande oportunidade. Tanto para quem quer comprar imóveis baratos, por exemplo, no leilão de novo, trago o leilão de novo, e vender, que é uma coisa que a gente já faz, quanto quem quer construir, né? Quem quer começar a fazer incorporação imobiliária, isso dá muito dinheiro, alavanca muito capital. Na verdade, tudo isso dá para fazer sem dinheiro. Você consegue comprar um imóvel no leilão praticamente sem dinheiro, investindo muito pouco. E aí você vende ele pelo preço de mercado, cara, você alavanca muito seu capital. Numa incorporação imobiliária, você consegue já vender tudo antes, sem colocar muito dinheiro no início. E perceba que eu tô falando sem colocar muito dinheiro, porque Então, algum dinheiro você tem que colocar, que seja pro conhecimento, você tem que colocar, ninguém vai dar conhecimento de graça. Que seja sabe? um registro, Exatamente. né? Pagar um contrato. Aliás, conhecimento de graça ele vai existir, só que ele vai existir aleatório. No passo sequencial. a passo, sequencial, não tem de graça. Né? Então, imóveis, cara, assim, só essa palavra imóveis dá uma sequência de vídeo, dá um curso, dá uma mentoria. Imóveis é um negócio muito, muito legal. E assim, a gente vê que no Brasil, muita gente ainda vive de aluguel. Então, essas pessoas, elas querem ter o próprio imóvel.
Então é um mercado gigante. Se você tem um bom Tem produto, demanda. você vai vender. Tem demanda, obviamente. Outra coisa, a quarta coisa, o quarto ponto aqui, é investir em empresas. Empresas, cara, é um negócio fantástico. Tanto na bolsa, né? A gente vê aí. Ações, né? Ações na bolsa você está comprando empresas. Quanto, por exemplo, pegar empresas novas, empresas jovens, e ser investidor dessas empresas também. Ah, tem que ter dinheiro? Tem. Você já tem que ter algum dinheiro, algum capital para investir. Mas se você tem algum colega, primo, que tem uma ideia, um moleque ali que tem uma ideia que pode deslanchar, pode criar uma startup, pode criar um aplicativo e bombar, cara, investe nele. Compra sabe? na baixa, né? Compra na baixa, exatamente, porque, tipo, um moleque desse, às vezes você coloca um dinheiro pequeno na mão dele, ele começa, você viabiliza a construção daquela ideia maluca dele, e ele, lá na frente, às vezes você está investindo num gênio, porque a diferença entre o gênio e o maluco é o resultado, né? Então, isso é uma boa forma de alavancar capital. E na bolsa, obviamente, né? Você comprar ali, o pessoal chama de microcaps, né? Aquelas empresas pequenas que têm um grande potencial de retorno. Aqui você está alavancando o capital. E assim, cara, tudo isso, todas essas formas de alavancar capital, você tem que ter, primeiro, coragem, segundo, conhecimento, e terceiro, uma boa dose de, vamos falar de sorte, né? Mas eu não gosto da palavra sorte, uma boa dose de Deus envolvido, do universo a seu favor. Assim, quando você alavancar seu capital, você coloca isso daqui em ativos que vão gerar rendas, e aí você vai ter facilmente 10 mil reais por mês. Um exemplo de ativos que geram rendas. Por exemplo, tem algumas ações, Banco do Brasil, tem fundos imobiliários que o pessoal gosta e eu não estou gostando tanto. Os imóveis que você comprou lá, que você alavancou seu capital, comprou barato no leilão, por exemplo, você pode alugá-los. Então tem várias formas de ganhar dinheiro sem você ter que necessariamente colocar esforço. Mas para gerar 10 mil, eu tenho que ter no mínimo 1 milhão. Então. Se você for ver hoje no mercado financeiro, 1 milhão de reais você consegue gerar 10 mil, mas 1 milhão às vezes fica muito longe para a grande maioria das pessoas. Então quando a pessoa começa a alavancar o capital, trabalhar esse dinheiro para ele virar um dinheiro maior, e esse dinheiro maior virar um dinheiro maior ainda, e depois que esse dinheiro estiver grande, você alocar ele nas vacas leiteiras, né, em ativos que geram renda, pô, aí pronto, aí você vai ter muito mais que 10 mil. Essa alavancagem seria uma forma de acelerar esse objetivo. E assim, isso acontece, Lília, quando a gente entra na jornada de atingimento do objetivo. A gente só entra nessa jornada quando a gente define o objetivo. Então, se você definiu o seu objetivo e você está nessa jornada, você vai se deparar com essas possibilidades, com essas oportunidades que elas acontecem no meio do caminho, sabe? Que é o que tá acontecendo, que é o que aconteceu com a gente, né? E até nessa jornada você já desfruta de muitos frutos, né? Exato. Começa pequeno, mas aí você vê os seus primeiros 100 reais, seus primeiros 1.000 reais, seus primeiros 5 mil reais e chega nos 10 mil. Exatamente. Então é uma jornada, tem que ter paciência, mas vai colhendo os frutos. E às vezes as pessoas, eu já fiz essas contas fácil de vez em quando você coloca lá, eu vou investir 200 reais por mês, 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, pô, vou demorar 30 anos para alcançar aquele objetivo. Mas não vai, porque no meio do caminho você vai descobrindo oportunidades, descobrindo coisas que não estavam no seu radar e que acelera muito. E ao passo que você tivesse parado, isso nunca tinha chance disso nunca aparecer. Exatamente. E aí, o que você achou? Eu achei bem interessante e sugiro aqui a gente começar o quanto antes, mesmo com pouco, mesmo com o que tiver, porque uma hora vai chegar. Melhor do que não fazer nada e não ter fruto nenhum. Exatamente. A gente se vê no próximo. Forte abraço. Um abraço.